A paz do Senhor, falando EBD e as lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do trimestre, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje nós vamos tratar da lição de número 3. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 20 de julho de 2025 e traz por tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo nos ensina que, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que olhais tanto para nós, como se da nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo de número 12. A verdade prática nos ensina que a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Dos objetivos da lição, o primeiro é expor a importância da pregação das Escrituras. O segundo objetivo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja para pregar com poder e autoridade. E o terceiro objetivo, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra. Tá bem? Então vamos, como sempre fazemos, nós destacamos algumas frases, algumas palavras para que a nossa análise ela esteja dentro do contexto que nós pensamos, tá bem? Então, como eu sempre digo, a nossa análise com a sua e a do escritor, nós temos aí um escopo bastante grande. Nos lembrando que o comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, tá bem? Coincidentemente, nós gravamos um vídeo sobre o cristão e o dízimo e nós usamos também do ano de 2022 uma lição comentada pelo mesmo pastor. Tá? Como nós dissemos, vamos partir para a análise já. No tema, nós temos a ideia do que é uma verdadeira igreja, uma igreja legítima, uma igreja bíblica, uma igreja com base sólida nos preceitos das Sagradas Escrituras. Quem é esta igreja? Como é esta igreja? Ela é fiel à pregação. Que pregação? Do Evangelho. Não é qualquer tipo de pregação. Então vamos lá. Primeiro, fiel à pregação. Tá bem? Eu me lembrei do apóstolo Paulo ensinando no capítulo 11, do versículo de número 1 até o 32, que nós temos aí na terceira perícope, que é a questão da Santa Ceia. Ele começa dizendo assim, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, e nós temos a narração a leitura que nós fazemos constantemente, mensalmente, na Santa Ceia do Senhor, ou na Ceia do Senhor. Tá bem? Paulo começa dando a ideia assim, veja, eu aprendi de Cristo e eu estou ensinando a vocês. Quer dizer que Paulo é fiel à pregação de Cristo. Obviamente que ele ouviu esta pregação dos discípulos que andaram com Cristo. E ele ouve também do Senhor. O Senhor fala com ele no caminho de Damasco e o Senhor continua falando com Paulo através de sonhos, visões, de algumas maneiras, principalmente pela palavra, até o seu último dia em Roma. Até o seu último dia em Roma. Então nós vemos aqui, primeiro, vamos tirar desta ideia a questão, o conceito de fidelidade. Recebi do Senhor e vos ensinei. Quer dizer, da forma que eu recebi, eu não alterei o conteúdo, eu não aumentei com nada, eu não diminuí com nada, eu não facilitei a mensagem, eu não dificultei a mensagem,
eu simplesmente a expus da maneira que eu recebi. Quando nós falamos de uma igreja fiel à pregação, nós vamos falar também da igreja que ela é fiel ao que ela recebeu. Tá? O que nós temos hoje, infelizmente, são muitos lugares alterando a mensagem. Tá? Muitos escandalosamente, outros um pouco menos, mas há uma tendência de alterar sentidos. Alterar sentidos. Não está escrito assim no grego original. Mas onde você achou o grego original da Bíblia? De Gênesis, por dizer. Onde você achou o original de Gênesis? Onde você achou o original de Josué? Onde você achou o original do Novo Testamento? Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então nós precisamos tomar cuidado. Talvez algumas coisas não estejam escritas nos melhores textos, nos textos. Eu tinha uma Bíblia que ela era assim, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, de acordo com os melhores. Não está falando de acordo com o original. Então nós precisamos tomar cuidado quando alguém aparece aí dizendo que no original. Ora, é uma pretensão muito grande, tá? Então, e se você tem o original, nos mostre, pelo amor do Senhor. Precisamos ver os originais. Seriam, não estou duvidando de você, é que seria algo extremamente maravilhoso ver os originais da Bíblia. Ora, né? Venhamos e convenhamos. Se você me disser que tem algo que ele é levado a pensar, a ser escrito de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, maravilha. Mas original, vai ser difícil você ter um livro todo original da Bíblia Sagrada. Tá bem? Você pode ter uma parte ou outra encontrada numa caverna. Alguns vão até no Wikipedia, né, como se fosse, sei lá, fonte fidedigna para esse tipo de coisa. E mesmo assim vão pegar alguma coisa em grego, né, não no hebraico. Então, veja, fiel à pregação, o que é fiel à pregação? Veja, ele recebe de Cristo e transmite para a igreja. Nós recebemos, analisamos, não estou falando de Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja, estou falando que nós recebemos a mensagem hoje em dia. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos analisá-la, qual ponto? Ela me leva mais perto de Cristo? Ela me confronta? Nós vamos ver aqui. Eu sou confrontado? Eu sou entristecido? Porque tudo hoje é festa, né? Toda mensagem hoje tem que fazer o povo pular, gritar, balbuciar, mas mudar de vida de maneira nenhuma. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro, fiel à pregação. Então eu vejo, eu trouxe, uma hora que eu estava escrevendo aqui, eu me lembrei de Paulo falando no capítulo de número 11, o versículo de número 23 da carta que ele escreve, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei todos vós, este é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E nós vamos discorrer, nós falaríamos aqui do 23 ao 32 com uma certa, não com tanta facilidade, mas conseguiríamos aí parafrasear. Mas vamos continuar. Então, nós temos na ideia da igreja de Jerusalém, trazendo doutrina, comunhão e fé, que é a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, nós vamos ver também que uma igreja fiel à pregação é uma igreja que anda no testemunho de Cristo. Veja, ser fiel à pregação consiste em quê? Em dar testemunho de Cristo, tá? Mas esse testemunho não pode ser, como mesmo Paulo disse, com palavras persuasivas de homens, mas no poder do Espírito Santo. Então, quando olhamos para uma igreja, é aquela igreja que dá testemunho, mas um testemunho poderoso. Quando nós falamos do poder de Deus, nós falamos de algo que vai mexer intimamente, não só com os cristãos, mas com todos os que ouvem este testemunho. No caso aqui, o testemunho de Cristo é através da pregação.
Tá? Não é aquela pregação que quer mostrar o quanto eu sei de hebraico, de grego, de latim, o quanto eu sei dos originais, o quanto isto, o quanto aquilo, o quanto eu sei me expressar na minha língua materna, né? No português, o quão polido ou quão polido é a minha língua portuguesa, ou qualquer que seja. Tá bem? Mas a questão fundamental é transmitir, é dar testemunho de Cristo. E este testemunho ser apresentado com poder. Sabe? Aquele poder que Pedro, ao pregar 3.000 almas, a segunda pregação, 5.000 almas, e a Bíblia dizia, a cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que se convertiam. Por quê? Porque não era um mero testemunho. Eu posso dar um testemunho da minha vida que aconteceu, posso simplesmente dizer que daqui a alguns meses eu vou completar aí 20 anos de empresa, uma marca tão abençoada que eles premiam o funcionário com uma quantidade satisfatória no seu. Eu trabalhei numa empresa, na Volkswagen do Brasil, se você completasse 10 anos, você ganharia um broche, uma caneta, um distintivo da empresa, tudo isto banhado a ouro e tal. Então, eu poderia... Tem relevância? Tem algum... veja, exaltou a Cristo em alguma coisa? Não. Veja, então o testemunho não pode ser qualquer testemunho. Eu chegar lá e ficar falando o que eu era, o que eu fiz, o que eu não fiz, algumas coisas até que não deveriam ser faladas num púlpito. Eu acho, minha opinião, determinadas coisas deveriam estar alheias, né, fora do púlpito. Tá? Dê um testemunho, sei lá onde você estiver, quando você estiver falando com alguém que andava no mesmo lugar que você andava. Mas tem certas expressões que não cabem no púlpito, porque está ali a sagrada, ali é o lugar onde o Senhor ele emana pão, emana água para o seu povo, ele transmite vida ali. Então, tem pessoas que parece que enchem a boca para falar. Por isso, não, muita gente andou nesse caminho. Não palavras persuasivas, mas com poder. Esta palavra com poder é aquela palavra que toca, que transforma. Por isso a importância da pregação. Veja, por que a pregação é importante? Se bem que nós estamos muitas vezes escondidos, né, entre quatro paredes, dentro de algum lugar, transmitindo, cada vez menos nós estamos nos expondo, nós estamos nos mostrando, a igreja está mostrando a sua cara. Então, a palavra, a importância da pregação e deste tipo de pregação, ela vem por quê? Veja, porque nós estaremos dando um testemunho, somos testemunhas, dando testemunho de Cristo, mas no poder do Espírito Santo. Essa é uma diferença muito grande, é uma diferenciação muito grande. Veja, eu dei alguns testemunhos que não viraram nada, não viram nada. Para os outros, para mim é importante. Lógico, para a minha família, para o meu estabelecimento, tudo isto é muito bom e eu louvo a Deus. Mas na questão de transmitir a Cristo, de testemunhar de Cristo, não tem muita relevância. Não tem muita relevância. E também não precisei também do poder do Espírito Santo. Mas a mensagem da igreja, como eu falei aqui na lição da Betel Dominical, que a missão de Cristo é reconciliar os perdidos com Deus, veja que esta reconciliação ela é tão importante, esta pregação ela é tão importante, que ela precisa ser feita, toda esta... vamos chamar de trabalho, toda esta ação, esta obra, ela deve ser feita no poder do Espírito Santo, porque, veja, a ideia é aquela ali, reconciliar os perdidos com o Pai. Ora, então não pode ser uma coisa tão irrelevante, tem que ser importante. Nós temos que dar a devida importância à mensagem, o testemunho de Cristo com poder ou no poder do Espírito Santo. Tá bem? Depois nós temos a ideia também do último ponto, do último objetivo, que diz assim, veja, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança. Não, está em outro lado, está mais lá para cima. Então vamos aqui. Poder e autoridade. Veja que nós falamos de poder. Bem pouquinho, como diz o outro, mas falamos do poder. Tá? E o segundo, autoridade. O
que é autoridade? Autoridade é diferente de autoritarismo. O autoritarismo impõe. A autoridade, ela se impõe. A partir do momento em que você chega com algo, com alguém que tem autoridade, o que acontece? Automaticamente, todos aqueles que estão à volta, eles vão reconhecer esta autoridade. Não vai ser preciso obrigá-los. Eles simplesmente vão ver e vão notar esta autoridade. Assim é na vida do cristão. Existem aí muitas pessoas, obreiros e assim sucessivamente, que eles tentam empurrar goela abaixo dos cristãos a sua autoridade, o seu autoritarismo. Quando que aquele que tem autoridade, tá? Nós já vamos falar de pregar, a autoridade, ele chega, ele é reconhecido como autoridade. Cristo nunca precisou forçar nada. Onde ele chegava, todo mundo dizia, né? Não é este o filho do carpinteiro, não é este, não é este. Mas, veja, trazendo a sua infância, a sua base familiar, eles reconheciam autoridade aonde? Quando ele começava a pregar também. Era aí, quando Jesus Cristo pregava, que eles diziam, mas não é este o filho do carpinteiro? Não é este? Esse Pedro não é o pescador? Ora, e nós estamos vendo pregar com tanta autoridade. Está pregando melhor do que nossos mestres, não é? Está pregando melhor do que os nossos juízes? Como é que pode um pescador de peixe estar pregando desta maneira? Então, nós temos aqui o poder. Temos o poder e temos a autoridade. O poder nos dá autoridade. Esta unção de Deus nos dá autoridade. Quando pregamos, quando enunciamos, quando anunciamos, quando ensinamos, esta autoridade ela tem que estar sobre a nossa vida. Ela tem que estar, porque não se dá crédito ou ouvidos a quem não tem autoridade, seja constituída ou ele seja uma autoridade, vamos dizer assim, que vem da pessoa. Tem pessoas, tem líder, o líder ele já nasce líder. Você pode até aperfeiçoar algumas partes da vida deste líder, algumas particularidades na vida deste líder, mas ele já nasceu líder. Você vai lapidar esta pedra. É igual o ouro. Ele já é formado ouro. Ele só vai ser lapidado. O diamante já é um diamante, né? Bruto, ele vai ser lapidado. Então, o líder, ele é líder, tá? Independente. O que vai acontecer é que a vida vai lapidá-lo, vai transformá-lo num brilhante, num anel e alguma coisa que... e quando você olha para ele, a sua qualidade lhe dá autoridade de alguém pedir o valor que seja coerente com a sua qualidade. Tá? Então, nós estamos falando de autoridade. Quando nós falamos de autoridade, é alguém que ele chega, obviamente, o que dá autoridade? Primeiro, Deus concede autoridade. Segundo, a sua vida, a sua vivência, a sua experiência lhe dá autoridade ou não. Tá? Não é uma barba branca, um cabelo branco que vai lhe dar autoridade, uma idade avançada. Não. Vai ser a sua experiência, todo o seu, vamos dizer assim, todo o seu rol de aprendizado, seu cabedal de ensino. Então, você tem autoridade. A Igreja de Jerusalém, ela tem esta autoridade. Por quê? Porque é uma igreja, como nós vimos desde o princípio, desde a lição, uma igreja que nasce no Pentecoste e é uma igreja modelo. E agora nós estamos falando dela como uma igreja fiel à pregação. Tá bem? Vamos mais adiante. Ponto de número 1, ainda não. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Tá? Nós temos, então, agora sim o terceiro objetivo da lição, que é incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança. Tá? Hoje, muito se fala sobre esperança. Né? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, Deus vai fazer aquilo outro, que realmente não traz esperança. Pode até mexer com o ego, pode até mexer com os sentimentos, pode até mexer com uma infinidade de coisas que nós temos. Mas a mensagem que traz esperança verdadeira é uma mensagem fundamentada
nas Escrituras, tá bem? Na palavra de Deus. E muitas vezes esta esperança, esta mensagem de esperança, ela não vem baseada, ela não é um sermão tópico, ela não é um sermão textual, ela não é um sermão expositivo baseado em textos ou cada nome deu seu, né? Não traz um texto legal, bonitinho, atrativo, gostosinho, não traz um tema, né, da mensagem temática, não traz um tema bonitinho, atrativo, gostosinho, né? E às vezes a expositiva não traz aí talvez um capítulo inteiro ou uma perícope expositivo, tá? Que nos agrade, mas é uma mensagem de esperança, fundamentada na palavra de Deus. Quantas vezes nós lemos textos na Bíblia falando sobre, trazendo uma imagem, uma ideia sobre a esperança, cujo o que está escrito não tem nada a ver com esperança. Não tem nada a ver com alegria, não tem nada a ver com... Mas ele está fundamentado. E quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós vamos aprender também que ter esperança não é só estar firmado em palavras bonitinhas. Veja, às vezes o Senhor vai dizer assim, Oséias capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano, e o Senhor vai abrir o quê? Portas de esperança. Aonde? No vale da desgraça. Que coisa interessante. Oséias 2,12, o vale de Acor. O vale de Acor quer dizer vale de tristeza, vale de desgraça, vale de sofrimento. Mas ali dentro o Senhor vai abrir o quê? Uma porta de esperança. Tá? Então, incentivar os alunos, ou o professor, ou o superintendente, ou o pastor, trazer ao professor uma mensagem de esperança, não quer dizer que nós devemos escolher, adaptar, readaptar, tentar contextualizar, trazer alguma coisa que não assuste, que não espante. Veja, às vezes no espanto, eu preguei essa mensagem, eu preguei uma mensagem aqui na região, e isto mais de 20 anos, baseado em Oséias capítulo 2, versículo 15. Abrir porta de esperança, não era este o tema, mas o versículo diz, e vos abrirei uma porta de esperança no vale de Acor, no vale da desgraça. Tá bem? E as pessoas lembram até hoje, eu vou nessa determinada cidade, e as pessoas falam dessa mensagem. Eu falei, mas irmãos, tem 20 anos isto, ou mais, e você, não, mas foi uma mensagem interessante. Então nós precisamos tomar cuidado, que a questão da pregação, a pregação também, a mensagem, ela deve ser fiel. Ser fiel o quê? Às Escrituras, tá bem? E também nós precisamos nos lembrar que a Escritura, que a fidelidade à pregação, ela consiste em dar testemunho no poder do Espírito Santo. E quando nós estamos dentro destes contextos, não somos nós quem escolhemos a mensagem. Eu sempre começo, quando eu vou falar alguma coisa em algum lugar, eu começo sempre assim, né? O cantor escolhe o hino mais bonito. Quem vai dar o testemunho, escolhe o testemunho mais bonito. Mas o pregador não pode escolher o que ele vai pregar. Um pregador de verdade, né? O pregador sério, fiel à pregação, fiel a Deus. Ele não pode escolher o que ele vai pregar. Ele é obrigado, ele é forçado a pregar o que Deus manda. Tá bom? E nem sempre é o que a igreja quer ouvir, e talvez nem sempre é o que eu gostaria de pregar. Quem não quer sair de lá amado, não amassado? Dependendo da mensagem, a gente sai do lugar amassado. Porque é assim. Quando nós vemos, então, vamos mais adiante, vamos deixando as questões secundárias de lado. Então, nós temos aqui a introdução da lição, e eu separei algumas partes dentro da introdução da lição. Ele diz que essa lição mostrará uma das marcas da igreja bíblica. Então, vamos lá. Eu separei algumas marcas que só a introdução nos traz, que está escrito aqui em azul. Primeiro, é o compromisso com a pregação. Nós já falamos exaustivamente a questão de o que é compromisso. Tá bem? Então, eu não tenho que ter compromisso com o homem, eu não tenho compromisso com a denominação, eu não tenho que ter compromisso com a família abastada da igreja, o meu compromisso é com a pregação. Tá? E o que é pregação? Dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo.
Este é o meu compromisso. Segundo, valoriza a mensagem das Escrituras. Tá? Tem pregador que ele tem aquele mau costume de terminar de pregar e pedir desculpa. Eu tive há muito tempo atrás, bem no início, ainda na cidade de Mauá, eu tinha esse costume. Eu acabava de pregar e às vezes a mensagem não era tão agradável. Eu pedia desculpas. E o Senhor levantou uma profetisa. Tem gente que não acredita, eu acredito, eu sou pentecostal, eu creio nos dons do Espírito Santo. E aquela irmã, ela se levantou numa autoridade, né, um poder tão grande, e disse: a mensagem é minha, a palavra é minha, e você nunca mais pede desculpa por aquilo que eu te dei para falar, que eu te mandei falar. Quer dizer, quando eu estava, aí que eu fui entender que quando eu estava pedindo desculpa, eu não estava pedindo desculpa por mim. Eu estava tentando desculpar Deus, que os irmãos ficassem tranquilos com Deus, porque a mensagem foi dura, porque a mensagem não era minha. Então eu não estava pedindo perdão por mim, desculpas por mim. Então veja, isto é valorizar, independente, irmão, se você gosta ou não da mensagem que Deus te deu para você pregar, você tem que pregar. Se você, professor, gosta ou não da lição, da aula que o Senhor te deu para ministrar, você tem que ministrar, esmere-se no fazê-lo. Se você, superintendente, pastor presidente, independente, você não está lá para agradar o povo, você está lá para valorizar. É a marca de uma igreja fiel à pregação. Ela valoriza a mensagem. Então, nada de pedir desculpas. Eu não tenho que me desculpar, porque a palavra não é minha. Lógico, se eu não souber me expressar, for ignorante, usar termos ofensivos, aí eu tenho mais é que pedir desculpas. Mas quanto à palavra de Deus, se eu estiver direitinho ali, bonitinho, educadinho, interessa agradar mais a Deus do que a homens. Nós vimos essa lição um tempo passado, um dia passado, a lição passada, que a nossa função não é agradar a homens. Eu sempre digo assim, que eu não fui chamado para agradar a homens, eu fui chamado para agradar a Deus. Se o homem gosta ou não, aí. Desde que, como eu disse, eu não seja deselegante, desagradável, eu não seja desrespeitoso, eu não seja um monte de Deus que alguns têm o costume de ser, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Tá? É o Senhor quem vai fazer o quê? É o Senhor quem vai valorizar, ele vai mostrar que aquilo que foi falado, ensinado, pregado, foi da parte dele. Tá bem? A terceira marca que eu coloquei aqui desta igreja, a terceira marca da igreja bíblica, ela coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Bem, o que nós mais vemos hoje são aulas incríveis de antropologia. Ou de antropocentrismo. E alguns até não são colocados nessa situação pelos outros, eles se colocam. Quantos obreiros, homens, ditos homens de Deus, né, eles, ao invés de colocarem Cristo no centro de tudo que ensina, tudo que toda a função da igreja, veja, é testemunhar de Cristo, independente se você está orando, se você está pregando, se você está cantando, se você está varrendo a igreja, se você está limpando. Eu fiz isso muitas vezes. Eu assumi uma igreja que eu passei 2 dias, eu, dirigente da igreja, 2 dias limpando as paredes de tanta... As paredes eram lousas. De tanto escrito que tinha nas paredes. 2 dias e vários frascos de um determinado detergente, que eu não vou fazer propaganda, né? Sentei ali no chão com algumas esponjas de aço, né? Daquela verde e amarela para não tirar a tinta, e alguns vasilhames de veja, e passei 2 dias limpando para deixar a contento. Então veja, se tudo que você está fazendo não coloca Cristo como o âmago, o centro de tudo, Cristo como responsável de tudo aquilo que você está fazendo, esta igreja não é uma igreja bíblica. Porque a igreja bíblica coloca Jesus no centro de tudo. Veja que não é só no centro
da mensagem, veja, de tudo o que ensina. Mas vamos tirar o ensino e nós, como cristãos, precisamos dar a centralidade de tudo para Cristo, tá bem? Seja na minha vida financeira, seja na minha vida sentimental, seja na minha vida familiar, seja na minha vida escolar. Eu tenho que estar ali e Cristo tem que ser o centro de tudo. A minha vivência e a minha convivência, ela tem que ser cristocêntrica. Porque eu estarei ali expressando a glória de Deus, a presença de Deus, o nome de Deus. Olharão para mim e vão me chamar do quê? Crente, de cristão. Tá bom? Vamos mais adiante. A igreja bíblica, ela prega no poder do Espírito Santo. Tá? E como eu passei o carro na frente dos bois, veja, alguns lugares, infelizmente, são palavras persuasivas de homens, né? Os pregadores querem mostrar o quanto eles sabem, o quanto eles aprenderam em seminários, o quanto eles aprenderam nas redes sociais, o quanto eles aprenderam nisto, naquilo, menos pregar no poder de Deus. Aí nós muitas vezes perguntamos por que ausência de conversões, por que ausência de batismo, às vezes o raro número, um número muito pequeno de conversões e de batismos. É porque está faltando o poder de Deus. Muitas vezes nós subimos na tribuna, vamos até o púlpito e levamos palavras persuasivas de homens. Quando não falamos de nós mesmos, né? Veja, somos antropocêntricos. Ao invés de sermos teológicos, somos antropológicos. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado. A igreja, então, bíblica é a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Independente da formação do pregador, se ele está cheio do poder do Espírito Santo, meu irmão, que coisa maravilhosa. Quando no final faz o apelo, é 3, 4, 5, e são conversões quase que, na sua totalidade, conversões genuínas, porque são convertidas pelo poder. Quem é que convenceu? Quando eu prego no poder do Espírito Santo, quem convence o homem que está ali ouvindo, generalizando, o homem do pecado, do juízo e da justiça? Não sou eu, não é o irmão que vai lá no ouvido, aceita Jesus. Não. Quem converteu foi quem? Quem é que convence o homem? É o Espírito Santo. Ora, eu prego no poder do Espírito Santo e o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Obviamente que alguns costumes que a igreja tem, que alguns até causam um determinado incômodo aos visitantes, não vai precisar. Não vai precisar. Porque, como já foi visto muitas vezes, a pessoa nem terminou a mensagem, nem terminou a pregação, já tem alguém com a mão erguida dizendo, eu quero aceitar Jesus. E a gente para a pregação, a pessoa vem, aceita Jesus, ele volta, e o Espírito Santo não perde o fio da meada. A mensagem vai continuar do mesmo jeito. Tá bem? Então, veja bem, poder do Espírito Santo. A igreja bíblica, ela prega uma mensagem que transforma, ou uma mensagem transformadora, que vem de onde? Veja, ela é transformadora, por quê? Porque ela vem da inspiração. Tá? O pregador não vai viver de Ctrl-C e Ctrl-V. O professor, o superintendente, o pastor, né? Aquele que deixa para preparar a lição no sábado à noite para domingo de manhã. Aí faz aquele angu de caroço e toca o barco. Não, ele é uma mensagem que transforma. Eu estava me lembrando do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz, numa das suas exposições, ele diz que gasta, em média, 7 horas para preparar uma mensagem. Veja, eu acredito que sejam 7 horas. Agora, se você falar isso no dia, 7 horas, você está na segunda-feira. Vai pregar no domingo? Então, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos aí aumentar um pouquinho, 70 vezes 7? Se você estudar por dia, vamos lá, se você estudar por dia, 2 horas, a mensagem de segunda a domingo que você vai pregar, o domingo eu garanto para você que você pode até descansar. Veja, são 2 horas na segunda, então são 2, 4, 6, 8, 10 horas, de segunda a sexta. No sábado você vai comer uma pizza com a família, no domingo de manhã você vai para a escola bíblica, de noite, meu amigo, então você
vai trazer uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Não é aquele miojo, né? Não é aquele lamen ou lamen, como as pessoas dizem. Tá bem? Vamos para o ponto de número 1, a igreja que prega as Escrituras. Primeiro, as Escrituras revelam Deus. Tá? Então, a primeira observação que eu tenho que fazer, se eu estou pregando as Escrituras, a primeira coisa que eu tenho que pensar na minha pregação, se ela está baseada nas Escrituras, elas revelam Deus? Mas como é que é revelar, irmão Maurício? Vamos lá. Ao Deus desconhecido, então se é desconhecido, ele está oculto, não está revelado. Paulo falando. No final da mensagem, quem é este Deus? Aí ele revela. Quem é ele? Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São elas que me revelam. Elas se revelam a verdade sobre mim. Tá bom? Então a igreja deve pregar as Escrituras. Ponto. Isso aqui é ponto. Isso é fato. Nós não podemos pregar outra coisa. Tá? E tomar cuidado. Não estou falando que nós não podemos aprender, buscar conhecimento, mas tomar cuidado com o que estamos aprendendo e onde estamos buscando. Precisamos tomar cuidado. Tá bem? Então a igreja deve pregar as Escrituras. A Bíblia Sagrada. Não tem outra coisa para ele pregar. Por quê? Porque elas revelam a Deus. Tá? Que é revelar o Deus desconhecido. Quem é esse aqui desconhecido? Ele está oculto, não é revelado, ainda está velado, tá? Escondido. Aí Paulo revela Jesus Cristo, fazendo o quê? Expondo as Escrituras. Ponto de número 1, 2. Então nós falamos sobre a igreja que prega as Escrituras. Ponto de número 2, ele vai dizer o quê? As Escrituras testemunham de Cristo. Quer dizer, apontam para Cristo. Depois, Cristo é o centro da Bíblia. E não somente isso, quando olhamos no Antigo Testamento, Jesus Cristo já havia sido predito, anunciado, revelado pelos profetas. Tá bem? Então veja aqui o tópico diz: as Escrituras testemunham de Jesus. Tá? Então nós vemos aqui que aqui as Escrituras revelam. Aqui elas apontam, elas direcionam, elas mostram. Qual é o objetivo da Escritura? Mostrar Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo. Então aponta, não somente apontar, mas colocar Cristo como o centro da Bíblia. Então, vamos repetir aquilo que já falamos muitas vezes. A Bíblia é cristocêntrica. Tá bem? E quando olhamos para o Antigo Testamento, por que todas estas boas características? Porque não é uma novidade, mas o Antigo Testamento já falava, os profetas já anunciavam, já prediziam, já vaticinavam, já profetizavam acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Quando nós falamos sobre isto, deixa um pouquinho mais para frente. Ponto número 3, as Escrituras confrontam o pecado. Aqui o caldo entorna. Aqui o trem vira com as rodas para cima. Então nós estamos falando da igreja que prega as Escrituras. A igreja que prega as Escrituras, o que é a verdadeira pregação dela? Ela mostra o pecado e confronta este mesmo pecado. Tá bem? Uma coisa completamente complicada para os nossos dias. Por quê? Mostrar o pecado é a mesma coisa que, ao invés de você está afrontando as pessoas. Por isso a igreja de Jerusalém é chamada fiel à pregação. Por quê? O que eu recebi, eu estou ensinando. Tá? Seja agradável aos teus ouvidos ou não.
seja agradável. Veja, eu não estou dizendo que eu vou ser deselegante, que eu vou ser desrespeitoso, nada disso. Veja, porém, educadamente, polidamente, eu tenho que mostrar o pecado. Porque se a pregação não faz isso, ela não é uma pregação bíblica. Não tem como. Eu posso chamar ela do que eu quiser, menos de bíblica. Porque a verdadeira pregação mostra o pecado e confronta. Tá? A ideia aqui não é somente confrontar. Aliás, a ideia aqui é confrontar. Aqui vai ser outra coisa. Veja, a pregação ela mostra o pecado. Quantas vezes as mensagens de Cristo, a mensagem dos apóstolos, quantos pegaram em pedras, quantos pegaram em pedaços de paus, quantos voltaram atrás por considerarem a mensagem de Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja, nós vamos vê-los sendo martirizados em fogueiras por causa da palavra. Veja, mas nem por isso eles deixaram de mostrar o pecado. Pelo contrário, principalmente os pais da igreja, lá depois do segundo século, nós vamos vê-los, e daí em diante, nós vamos vê-los sendo martirizados justamente por isto, por não deixarem de falar sobre o pecado. E confrontar tanto o pecado quanto o pecador. Confrontar, por que não? Por que não? Ora, o Senhor Jesus Cristo olhou para aquela mulher carinhosamente e disse a ela: onde estão os teus acusadores? Não te acusam, nem eu. Quando ela foi virando, ele falou: opa, porém, vá e não peques mais. Tá bem? Veja, ele mostra o pecado daquela mulher. Quando ele vai falar com a samaritana, lá no poço, ele diz para ela: me traga o seu marido. Ela disse: não tem. Ele disse: dissestes bem, tivesses tanto, e agora o que tem não é teu. Veja, ele mostra o pecado. Ele confronta aquela mulher. Ele confronta aquela mulher. Tá bem? E dentro desta mostra, dentro deste confronto, o que acontece? A igreja bíblica também, a pregação bíblica, o Senhor vai fazer o quê? Exigir uma mudança radical dos seus ouvintes. No caso da história que eu estou contando daquela mulher, ele disse: tá bom, tá bom. Só que tem um porém. Agora, eu pedi água para você, mas foi só para a gente começar a trocar ideia. Mas vamos fazer o seguinte: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Primeiro, o entendimento errado, porque ela não queria mais vir até o poço. Jesus Cristo disse: não, a água que eu vou te dar, ela vai jorrar uma fonte de água viva. Estava falando do quê? De uma novidade de vida, uma mudança radical. Aquela mulher seria diferente. Muito diferente. Ela sente essa diferença de tal ponto que ela sai e vai por Samaria anunciando que havia encontrado o Messias. Quando as pessoas vêm falar com Cristo, por causa da mudança, eles falam: não é possível essa mulher ter mudado tanto não, nós conhecíamos ela de outros, vamos dizer assim, de outros carnavais, e agora ela está completamente diferente. O que aconteceu? Aí eles vêm para a fonte da mudança daquela mulher. Não estou falando da fonte d'água. A mudança, a fonte. Qual foi a fonte da mudança? A pregação de Jesus Cristo. A pessoa de Cristo manifestando a palavra de Deus, mostrando o seu pecado, confrontando ela a uma novidade de vida, a uma mudança radical, fez o quê? Agora vamos colocar todo mundo aqui, os ouvintes. Fez com que todos ouvissem. Agora, quando eles voltam, eles dizem assim: já não é mais pelo teu testemunho, mas porque nós vimos e ouvimos e cremos. Isto é uma mudança radical. Veja, se a mensagem que você prega não traz uma mudança radical, vai falar assim: então quer dizer que isso pode, eu posso fazer isso até o dia do batismo, eu posso continuar fazendo isto até o dia da primeira ceia, eu posso continuar fazendo isto mesmo sendo crente. Meu amigo, a nossa pregação não está sendo bíblica. Veja, mostra, confronta e muda radicalmente a pregação verdadeira.
Tanto é que em quantos momentos bíblicos nós vimos, esse não era fulano de tal, esse aí não era aquele, não era o endemoniado gadareno que quebrava a corrente, que dormia dentro de cemitério, que fazia isso, que fazia aquilo, e agora o cabo está bonito, está vestido, está isto, está aquilo. Veja, a mudança radical aqui não é só externa. Outra coisa, cuidado com a mudança só externa. Tá? A aparência é uma coisa, ser convertido é outra. Tá bem? Vamos para o ponto de número 2. Diz assim, a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Nós falamos bastante sobre capacitação do Espírito Santo. Então, momentos de revelação. Tá bem? Veja, ele vai usar um termo em Atos 3:4, que ele traduz aqui do grego atenizo, que diz fixar os olhos. É aquela passagem que Pedro diz, olhe para nós. É aquele momento que a pessoa chama a atenção para si, por quê? Veja, momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial. Quer dizer, que decorrem do quê? De acontecimentos divinos ou milagrosos. Quando ele chama atenção é porque ele tem certeza que Jesus Cristo vai levantar o aleijado, vai levantar o pedinte, o mendigo, vai curá-lo. Então ele diz, olhe para mim. Olha que capacitação. Vamos mudar agora a ideia. Não sempre vemos sobre capacitação. Veja que ideia diferente agora. Ele diz, olhe para mim para você ter certeza que o milagre vai. Ele dizia, olhe para mim, porque eu tenho certeza para nós, Pedro e João, para nós, porque temos certeza que vai ser um momento de revelação, reconhecimento ou atenção especial. Quer dizer, ele chama essa atenção por quê? Para acontecimentos divinos ou milagrosos. E o que aconteceu? O aleijado andou. Ele andou. Quer dizer, o milagre aconteceu. Tá bem? Então, nós temos o ponto 2.1, o Espírito capacita o mensageiro, capacita a tal ponto de, veja, a segurança desses mensageiros. Não vamos falar de tranquilidade, vamos chamar de segurança. Olhe para nós. Olhe para nós. Fixe os seus olhos em nós. Sabe por quê? Porque é um momento agora, eu preciso de uma atenção especial sua. Eu preciso, porque é um momento de... Eu vou te revelar algo, um momento de revelação. Na verdade, estaria aqui. Eu preciso para que você reconheça que este acontecimento será divino e milagroso. E ele andou. Tá bom? Então, esta é a capacitação. No ponto 2.1. Ponto 2.2, fixar os olhos. Então, aqui já vem agora o fixar os olhos do pregador para aquele que vai ouvir a pregação. Por quê? Veja, a pessoa, quando ela está falando a verdade, ela não desvia os olhos. A convicção, a certeza, a verdade, ela me permite olhar nos olhos. Porque os olhos vamos dizer assim, é a janela da alma. Tanto o quem olha quanto é o olhado, este olhar nos olhos vai revelar, vai te mostrar. Por isso, algumas pessoas, você até pensa que ele está falando com vocês, mas ele está fixado num ponto que dê a impressão que os olhos dele estejam voltados para o público. Mas não, ele achou um ponto comum ali na parede, no teto, algum lugar do teto, não dá. Alguma coisa que demonstra, ele não está olhando nos olhos, porque olhar nos olhos incomoda, principalmente quando você não é seguro, quando você não está falando a verdade. Tá? E quando nós temos esta segurança, que nós falamos aqui em cima, nós anunciamos como? Com a autoridade e unção do Espírito Santo. Que eu já falei alguma coisa aqui. Autoridade, poder, testemunho. Tá bem? Então, pregar, veja, ponto 2.2 está escrito assim, fixar os olhos.
Nada nos rouba a atenção. E nós não precisamos ficar incomodados, nós simplesmente olhamos. Por quê? Nós temos a certeza que estamos anunciando com autoridade. Lembra que eu falei a diferença de autoridade para autoritarismo e unção, né? Na nossa vida, quando falamos de unção, falamos de uma capacitação, de um revestimento. Tudo isto, autoridade e unção, tem que vir do Espírito Santo. Não adianta vir de seminários, de anel no dedo, não adianta vir de qualquer outro lugar. Tá? Tanto a autoridade quanto a unção ao anunciar tem que vir do Espírito Santo, como nós já falamos em alguns tópicos aqui. Tá bem? Ponto 2, 3. O Espírito Santo glorificará Jesus. Então vamos ao ponto principal. Qualquer pregação que tirar o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é pregação bíblica. Por quê? Veja, nós tivemos o tempo teocrático. Nós tivemos o tempo do Filho, como nós poderíamos chamar aqui, o Evangelho da Salvação, das Boas Novas. E agora nós estamos no tempo do Espírito Santo, no tempo da graça. Tá bem? Quando olhamos nessa questão de foco, tá? Qual era o foco? Veja que no Antigo Testamento o foco é Deus. Tá? No Novo Testamento o foco é Cristo, mas ele dá toda a glória a Deus. Ele dá toda a glória a Deus. Você não vai ver, em momento algum, Jesus Cristo trazendo a glória para si. Tá? Ele vai estar sempre expressando a glória de Deus. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então, o foco de Cristo é glorificar a Deus. E agora nós estamos na época da graça. Eu congreguei numa igreja lá pouquinho depois da... Esqueci o nome do bairro, eu vou lembrar. Trabalhei muito tempo ali. Descia na estação de trem do Piranga, ia até a direita, o viaduto Henry Ford, virava à direita ali na comunidade da Vila Prudente. Era bem próximo, do lado da comunidade ali da Vila Prudente, eu ia até esta igreja, chamava Época da Graça. Não sei se ainda está lá. Pela Luiz Inácio de Anhanhamelo. Eu estava bem aqui no começo, 300, 400, número 300, 400, e ela estava um pouco mais distante. Tá bem? Então nós temos hoje o tempo da graça. E qual é a função do Espírito Santo? Ele vai testificar de Cristo. Então veja que o foco que nós somos ensinados desde o princípio por toda a pregação bíblica é que qualquer pregação que tira o foco de Cristo, tá? Porque Cristo é a salvação, Cristo salva, é por isso que nós falamos Yeshua, que é a salvação, tá bem? A raiz desta palavra é salvação, Salvador, tá bem? Tira o foco de Cristo e coloca o homem. Vamos lá de novo. Mostra o pecado, centro. Cristo é o centro da Bíblia. E coloca o homem antropocêntrico. Já nem sei mais onde foi que eu escrevi aqui. Quando tira Cristo do seu trono e coloca o homem, não é uma pregação bíblica. E não são poucos, raros os lugares em que vai fazer alguma coisa enquanto não citar N vezes, desde o primaz até o dirigente da igreja, meu amigo, vai meia hora de mensagem. Né? E aí, se não ficar citando nomes, aí pronto. Aí que não volta mais para pregar mesmo. Tem que falar do primaz, tem que falar do bispo, tem que falar do presidente, tem que falar do pastor, tem até uns folders, né, que quase não cabe a mensagem, o convite em si, de tanta foto de casal que tem lá dentro. Quer dizer, isso é idolatria também, desculpa, isso é idolatria. Vamos para o ponto 3.1.
O ponto de número 3, 1, diz assim: a igreja que prega a esperança vindoura. Tá bem? Então, nós vamos falar agora da esperança. Insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. Tá? O interessante aqui é a insensibilidade espiritual. A insensibilidade. O que é isto? Que as coisas espirituais não me sensibilizam, não me chamam a atenção. Tá? A ideia, novamente, da piedade. O piedoso, ele é constantemente atraído pelas coisas espirituais. Ele não é insensível. Pelo contrário, ele é grandemente sensível às coisas de Deus. Então, quando nós estamos falando aqui, ponto 3.1, vamos lá de novo, ela prega uma esperança vindoura, nós estamos falando de uma igreja sensível, de uma igreja piedosa, de uma igreja que sente, que preserva, que tem comunhão com Deus. Tá bem? E no ponto 3.2 diz a promessa da segunda vinda. Na promessa de segunda vinda, quando Pedro está chamando o povo em Atos dos Apóstolos, ele vai falar assim: olha, vocês têm que se arrepender e serem batizados. Estão pedindo, né, para eu falar, serem batizados em nome do Senhor Jesus. Tá? Não é uma nova ordem de batismo, não é um sistema unicista de batismo, mas é como se fosse uma conclamação: olha, se batizem em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Depois que vocês entenderem isso, aquilo, procurem o batismo. Porque quem deu a ordem do batismo na Trindade foi Jesus Cristo. É a única, se eu não me engano, a única função da igreja que é feita em nome do Pai, do Filho, ficou Filho com letra maiúscula, e do Espírito Santo. Aqui foi Jesus quem disse. Tá? Não foi Pedro, Paulo, foi Jesus quem ensinou. Alguns têm o costume, é a única fórmula, essa fórmula de fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo. Porque alguns terminam a oração e diz: tudo isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pediu para quem? É por isso que o Senhor Jesus Cristo também ensinou: e tudo que pedirdes em oração, crendo em meu nome, então tudo isto, Senhor Deus, eu te peço no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Então toda oração, biblicamente falando, conteste quem quiser, biblicamente falando, toda oração termina com este propósito: eu te peço, Senhor, tudo isto, Senhor Deus, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não somos unicistas, tá? E nem tem essa ideia de batismo também em nome de Jesus. Eles copiam do 3.19 de Atos dos Apóstolos. Tá? Você vai expulsar um demônio. Você não vai derramar azeite. Você não vai fazer. Você vai fazer o quê? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Cura em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Bom, também não é sobre isso. Nós estamos falando de fiel à pregação, fiel à palavra. Então vamos aprender. A promessa do refrigério de 3.19, até que vem o tempo de refrigério, nós temos a promessa imediata, né, que é a questão que nós já experimentamos, este refrigério, este descanso, Hebreus 4.9, ainda há um lugar de descanso, tá bem? Aí nós vamos colocar aqui Hebreus, acho que é isso, se eu lembrar, acho que é 4.9, tá bem? Aqui 3.19. Então, imediata, já está acontecendo, nós estamos já vivendo. Mas existe uma futura, que também é para o povo de Israel, tá bem? A questão de existir um lugar de repouso, de descanso, um lugar de refrigério, é a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor. Nós vemos isto na lição. Então, qual é a esperança vindoura? É o refrigério. Tá bem? Qual é o refrigério? O que nós falamos de refrigério? Nós que vivemos aqui numa região extremamente quente. O que nós falamos de refrigério? É um lugar aí que no verão esteja pelo menos nos 25, 26 graus. Já está muito bom. Porque nós chegamos aí à marca de 40, 44 graus em determinados períodos.
Tá? Então, a ideia aqui é esse descanso, tá? Tanto por causa do pecado, dos sofrimentos, de toda a desolação que o mundo vai impor aos cristãos. E no futuro, tá, nós temos essa promessa em duas frentes, né? Duas, a imediata, que já está acontecendo, e a futura, que será aí sim. Nós já temos um tempo de refrigério, apesar de ainda estarmos habitando no mundo, nós estamos descansando no Senhor, estamos num tempo de refrigério do Senhor. Mas haverá no futuro este lugar de descanso. Ainda resta um lugar de repouso. Hebreus fala 4:9, um lugar de repouso para o povo de Deus. Tá bem? Por que nós precisamos, então, nos atermos fiéis à pregação? Por quê? O nosso testemunho será no poder do Espírito Santo. A nossa pregação, ela não será feita com palavras persuasivas de homens, mas com o poder de Deus. A nossa pregação será fundamentada na palavra de Deus. Nada de livrinhos e livretos. Tá bem? A nossa pregação vai transformar. Por quê? Porque ela será a nossa pregação, nós seremos inspirados pelo Espírito Santo na nossa pregação. Por que pregar a pregação devemos ser fiéis? Porque a igreja deve pregar as Escrituras. Por quê? Elas revelam Deus, elas apontam para o Cristo, elas colocam Cristo como centro da Bíblia e anuncia desde o passado a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo pelos profetas. Por que devemos ser fiel à pregação? Porque a pregação, a verdadeira pregação, mostra o pecado, confronta e busca uma... Se a sua mensagem é gostosinha, meu amigo, se a sua mensagem tem sabor de mel, desculpa, se a sua mensagem tem um sabor agradável de morango, com certeza ela não mostra o pecado, ela não confronta o pecado e ela não busca uma mudança do seu ouvinte. Por que devemos ser fiel à pregação? Porque nesses momentos nós estamos mostrando acontecimentos divinos e milagrosos. Se a nossa pregação estiver baseada nas Sagradas Escrituras. Tá bem? Por que devemos ser fiéis? Porque nós estamos anunciando a mensagem de Deus. Novamente com autoridade e com a unção, poder, dunamis do Espírito Santo. Por que devemos manter fiel à pregação bíblica? Porque qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca homens, ou homens, ou mulheres no centro, quer dizer, no trono central que deveria ocupar na mensagem, não é uma pregação bíblica. Se nós não nos mantivermos fiéis à pregação, nós também nos tornaremos insensíveis às coisas espirituais. E isto demonstra que nós não conhecemos realmente a Deus. Se fizermos tudo isso, podemos ficarmos tranquilos contra a promessa. Teremos um refrigério imediato e teremos um lugar de descanso futuro. Ainda resta um lugar de repouso para o povo de Deus. Tá bem? Deixa eu apagar aqui, que isso aqui não está fazendo muita parte da... É só uma ideia, só um lembrete. Né? E tudo isso nós fazemos. E eu espero que Deus coloque a mensagem em meu coração e no seu. E nos transforme. E essas coisas todas eu peço. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficamos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.